Olá, mulheres! Que alegria estar com vocês nessa noite tão especial. Queremos começar esse tempo dizendo parabéns, parabéns para você, parabéns para nós, né, Lu? Parabéns, boa noite, mulheres. Que bom nós estarmos juntas aqui hoje. Com certeza não é bem o que a gente tinha planejado, né? Um tempo atrás, não é como a gente sempre fez o Dia da Mulher, né, O que a gente amiga? poderia estar fazendo hoje, né? Certamente a gente estaria Pensar, né? na igreja com uma multidão de mulheres pensando em fazer umas coisinhas gostosas para comer, um chazinho para tomar, um suquinho. Sejam bem-vindas, queridas. Sabemos que cada pouquinho aí o pessoal vai entrando e nós estamos aqui pensando o que nós poderíamos estar fazendo hoje, né? Tantas coisas legais e de Deus que nós poderíamos estar fazendo juntas, mas estamos aqui longes, mas com o coração perto, né? Isso mesmo. Tempo novo, novas dinâmicas, novas adaptações, e hoje é uma prova disso, né? Quem de nós esperava? Lembra que a última coisa que a gente fez, assim, bem à vontade, foi a comemoração do Dia das Mulheres do ano passado? Antes de começar a pandemia, estava começando, mas não tinha chegado muito por aqui ainda, né? Verdade. Fizemos uma tarde aqui mesmo. na chácara, Foi né? o nosso último tempo especial na chácara, é verdade. Isso. Pipoca, tudo que foi tipo de comida, jogos, esportes. A gente estava até preocupada com as irmãs com a mão na mesma bacia, porque estava no comecinho de tudo isso. Não tinha não tinha fechado nada por aqui ainda, né? Mas já as coisas estavam chegando perto. Então, que interessante, né? E hoje nós estamos aqui, nós duas, na chácara, né? Sozinhas praticamente. Com o marido ali ajudando a gente se precisar. Com certeza. Nosso apoio técnico aqui, né? Mas é diferente. Mas sabe que eu estava pensando lá em casa, enquanto anotava umas coisas, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ficar se queixando, choramingando que, puxa, primeiro Dia das Mulheres, pensar que nós fizemos tanta festa legal, né? Ou nós vamos aproveitar o que nós temos na mão? O que nós temos na mão é isso daqui, né, gente? Então, vamos lá, né? Vamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu acho que a internet tem sido uma ferramenta abençoadora nos nossos relacionamentos nesse tempo. O que nós faríamos nessa hora sem o WhatsApp, né? Sem, às vezes, poder pedir um socorro aí para alguém, sem poder dizer um oi para as amigas, para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso tem sido tão especial. O que nós faríamos sem WhatsApp, Lu? Nós faríamos. Nós até podemos ficar, vamos falar a verdade, né, Dé? Ser um presente da Dia da Mulher, né? Não sei você que está aí, não sei se você, né, costuma ganhar presentes de Dia das Mulheres e tal, né? Mas digamos assim que a gente gosta de uma datinha dessa, né? Que às vezes pinta um perfume, um coisa e tal, né? E bombom no mercado. E esse ano bem, né? Talvez, né? Algum marido, algum filho mais cuidadoso tenha pego uma caixa de garoto lá no mercado. E olha lá, né? Então, nem presente esse Dia da Mulher nós podemos ganhar. Mas quem sabe não tem um presente vindo do céu para nós hoje, né? Amém. Quem sabe, né? É isso aí, o nosso propósito nessa live, com esse tempo, é realmente conversar um pouquinho com vocês. Talvez você possa escrever aí para nós qual tem sido a maior preocupação do teu coração nesse tempo de pandemia. Com certeza a nossa vida mudou muito, a minha vida mudou muito, eu sei que a vida da Lu mudou, e com quem nós temos conversado, muitas mudanças aconteceram. Eu acho que a gente ainda está se adaptando com essas coisas, ainda está percebendo, entendendo o nosso papel aí como mulheres, né? E o que a gente quer nessa noite é fortalecer o nosso coração juntas aqui. Sei que a Lu tem muita coisa no coração dela aí que ela quer compartilhar, que ela quer falar. Enquanto a gente vai falando aqui sobre fé, né, sobre esse desafio da nossa vida, escreva aí qual tem sido o maior desafio para você, o que tem sido aí a tua busca, né, e aquilo que você precisa superar nesse tempo. Estava pensando hoje à tarde, sabe, sobre essa questão que você falou, e eu fiz uma frase no meu caderno. Talvez a gente pudesse esperar uma resposta, né? Que é basicamente o que você pediu com outras palavras. Que nome tem esse tempo para você? Porque eu estava lembrando que nem esse nome que a gente acabou de falar aqui não dá para falar. Então, tipo, essa situação, né, desse um ano, que nome tem esse tempo para você? Qual é o nome do desafio? Qual é a tua luta? Qual é a tua, né? Que nome tem esse tempo para você, né?
com certeza para cada um de nós, né, não dá nem para falar, né? A gente vai falar, daí parece um palavrão, daí que a gente não fala mesmo, né? Para cada um de nós tem um sentido, tem uma perspectiva diferente, né? Mas vamos ver o que Deus vai falar conosco, né? Verdade. Eu creio que todas nós enfrentamos dificuldades emocionais, físicas, uma adaptação familiar, né, com o tempo que nós precisamos ficar dentro da nossa casa. E cada dia eu creio que o Senhor tem nos dado ferramentas, né? O Senhor tem nos levado para a palavra, trazido ao nosso coração coisas que nos trazem esperança, né? E nosso propósito nessa noite também é trazer esperança ao teu coração, que você possa olhar para tudo isso que a gente está vivendo e a gente possa juntas encontrar esperança. Algo que nós falávamos aqui antes, que a gente queria começar esse tempo, nós ainda vamos orar no final, durante, talvez várias vezes, né? Mas a gente queria trazer primeiro uma palavra, aquele texto assim que é muito conhecido nosso, muito apropriado, né? Todos os dias, mas para essas datas como Dia das Mulheres, não tem como a gente passar despercebido de Provérbios 31, né, Dé? Verdade. E hoje até a gente colocou nas redes da igreja ali tal, justamente esse versículo de Provérbios 31, 25, que fala assim: reveste-se de força e de dignidade e sorri diante do futuro. Então está falando de uma mulher sábia que edifica a sua casa, está falando dessa mulher de Provérbios 31, né? Desse modelo, desse alvo para a gente. E interessante, nesse tempo que a gente está vivendo, acho que essa é uma palavra tão apropriada para esse momento, que essa mulher, ela se reveste de força, de dignidade e ela sorri diante do futuro. Como é possível, né, Dé? A gente sorrir diante do futuro? Às vezes com as situações na nossa vida, às vezes dentro de nós ou na nossa família, as dinâmicas da nossa casa, finanças, tudo que está abalado e mexido ao nosso redor e às vezes dentro de nós, como é que a gente pode sorrir para o futuro? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer e precisa encontrar em Deus a resposta, né? Eu penso que hoje Deus também quer falar algo para nós nesse sentido, quer nos chamar a sorrir olhando para o futuro. Isso significa que tem uma esperança para nós. Verdade, a Simone escreveu aqui que o desafio dela tem sido um desafio profissional, da educação dos filhos. A Cleide está falando aqui que o maior desafio nesses dias é ser professora dos filhos, né, Cleide? Eu imagino que tantas mães estão passando por essa dificuldade aí de se adaptar, ensinar os filhos de uma forma diferente. E isso que a Lu está falando, né? Será que é possível me alegrar nesse tempo aí com esses desafios que mudaram a nossa vida? E antes de a gente continuar, queria dar um toque para você que está aí. Essa é a hora para você compartilhar esse tempo nosso aqui, essa live. Compartilha com os teus contatos aí, né? Além de você estar interagindo com a gente, talvez pensa que nessa noite esperança pode surgir no coração de muitas mulheres, da sua família, das suas amigas, do seu ambiente de trabalho. Quem sabe essa é uma noite de salvação para a vida de muitas pessoas que vão ouvir sobre a verdade da palavra de Deus, sobre a realidade da vida com Jesus, sobre alento, consolo para esse tempo. Quem sabe hoje não é o dia onde o Espírito Santo vai visitar famílias e mudar a perspectiva, porque cremos que o Espírito Santo está aqui conosco, está aí com você, e ele tem todo o interesse não só em consolar e apontar um caminho para nós nesse tempo, mas de trazer luz, de trazer salvação, de trazer essa paternidade para muitos que estão olhando para tudo isso, apavorados, sem saber para onde ir. É isso mesmo. Então, compartilha aí essa live para que possa atingir muitas outras mulheres. A Vanessa acabou de escrever aqui como guardar a mente e o coração com tantas notícias ruins e incertezas. Eu creio que, como a Lu acabou de falar, a gente vai estar ouvindo notícias de todas as partes, mas qual é a notícia que nós vamos guardar no nosso coração? Qual é a notícia que vai fortalecer o nosso coração, que vai trazer esperança para nós? Nós estamos aqui com a Bíblia na nossa frente, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui, a Lu está com a Bíblia dela. Nós pensamos em algumas palavras aqui que ao longo do tempo que vamos ter aqui nós queremos compartilhar com vocês. E talvez aqui comece a primeira resposta para a pergunta da Vanessa, né? Nós precisamos ter boas notícias sendo colocadas para dentro do nosso coração e para dentro da nossa mente. Porque as notícias ruins elas vão estar aí todos os dias.
né? Não precisa nem você ligar a televisão para assistir um jornal. Você pega o seu celular e você vai olhar para o Instagram, você vai olhar para um grupo do WhatsApp, tem pessoas ali, né, gritando, chorando, murmurando, às vezes só falando do que está acontecendo, porque precisa ser falado, mas isso atinge mesmo o nosso coração. Isso amedronta, mas que a gente está num momento onde há uma visitação do medo e da insegurança. Acho que algo que a gente também tomou assim consciência nesse tempo que a gente está vivendo é de que muito pouca coisa a gente tem controle. E talvez nunca antes a maioria de nós se sentiu tão ameaçado naquilo que é uma questão de sobrevivência, né? Aquilo que é tipo a nossa vida. De certa forma, há uma ameaça que paira no ar mesmo sobre toda a nossa vida, né? Desde que começou, né? Tudo isso. Elas estão falando que está travando aqui várias pessoas, a Maristela, a Ju, a Eliane. Aqui está normal para nós, né? Estou vendo os comentários de vocês aqui, está tudo funcionando. Talvez a internet de vocês aí, mas vamos lá, vamos continuando aqui, porque para nós tá ok, nossa internet aqui está bem boa. E eu estava lembrando de uma história aqui, né? Quando começou tudo isso, naqueles primeiros dias, sabe? Na verdade, eu lembrei disso quando eu estava saindo de casa hoje. Eu saí do meu apartamento, desci para a garagem, aproveitei levar um lixo para deixar lá na casinha do lixo, que é na saída da garagem. E quando eu desci, eu lembrei da primeira semana, porque tá fazendo meio que um ano desse tempo, né? E na primeira semana, sabe que eu fiquei com medo de sair e levar o lixo lá embaixo. Porque parecia que no ar a morte ia me pegar. Então eu fiquei pensando, cara, um ano depois, mas naqueles dias a gente ficou fechado, sim, dentro de casa, né? Acho que todo mundo assim, né? De uma forma. E o que nós fomos fazendo naquele primeiro momento? Acompanhando as notícias para se situar, para ver o que estava acontecendo. E muito mais encheu o meu coração de medo naquele momento do que de fé. Eu confesso isso, porque as notícias estavam muito assustadoras. E eu, assim, posso ver uma diferença, sabe, daquele momento para isso que você falou, de a gente alimentar a nossa fé ou alimentar o medo. Aquilo que a gente intencionalmente colocar para dentro de nós é o que vai governar, né? Então, naquele momento, o medo, as notícias, né, as más notícias, elas apagam o fogo. Isso está lá em Isaías, né? Então, nesse dia, talvez a coisa mais valiosa assim, que eu tenho me dado conta nesse tempo é guardar o meu coração e colocar os olhos em Jesus, como Pedro naquele dia lá em cima das águas. Olhou para a água, olhou para a notícia, olhou para a insegurança, afundou. A gente é muito dependente daquilo que a gente consegue ver, né? Daquilo que a gente consegue perceber no dia. Talvez a nossa impressão ainda hoje é como se isso nunca fosse terminar, né? A gente precisa fazer o nosso coração lembrado de que isso não vai durar para sempre. De que já ocorreram, né, outras pandemias na história, já tiveram tantas coisas que aconteceram no mundo e todas as coisas passaram, né? Isso também vai passar, pode ser que tenham outras situações, mas essa situação vai passar. Nós vamos vencer essa situação, né, Lu? Vamos lá. Mas como a gente começar a vencer essa situação? Talvez primeiro o que a gente precise vencer é a nossa alma. Porque a nossa alma nessa hora, ela é tomada com medo, com inseguranças dos mais variados tipos, sem contar os conflitos que surgem e as dinâmicas diferentes dentro das nossas casas, né? Tantas mães que a gente está vendo, muitas delas aí, né? Que tem crianças pequenas e que realmente, mães, independente de qual a profissão, independente das suas atividades, tiveram que se tornar professoras nesse tempo, né? Então, muitos desafios, mas vamos voltar para a essência do evangelho, que é a fé. Isso. Vamos voltar para o básico, né? Para aquilo que realmente agrada a Deus. O que agrada a Deus, vamos lembrar disso, é a nossa fé. Sem isso, não tem como a gente agradar a Deus. Eu acho que esse é um ponto de partida para nós, né? Então, eu creio que agora é o momento onde nós gostaríamos de começar orando com vocês um pouquinho, né? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça como mulheres em cada um desses desafios que nós falamos aqui. Enquanto isso, se você quiser fazer algum comentário, se você quiser compartilhar algo aqui, nós vamos lendo aquilo que você falar, aquilo que Deus colocar aí no seu coração, ou algum desafio que você tem e você quiser compartilhar conosco para nós tocarmos no assunto.
eu quero te convidar aí para compartilhar um pouquinho do teu coração e a gente vai lendo. Mas eu queria, nesse momento, também convidar você para nós orarmos pelas mulheres, por cada uma das mães que tem enfrentado dificuldade com os filhos, por aquelas que estão sozinhas, né, Lu? Nós estávamos falando, a mãe tem, né, a Lu tem a mãe dela que está um pouco sozinha, eu tenho meu pai que também é sozinho, então tem idosos aí que estão sós nas suas casas, tem dinâmicas diferentes em cada lar. Nós precisamos nos lembrar dessas pessoas, né? Às vezes até de mandar uma mensagem, de ligar, pessoas que nem são da nossa família, mas que nós sabemos que elas estão sós. Esse é um tempo onde uma mensagem de amor precisa chegar de muitas formas. Isso mesmo. Vamos orar então, Lu? Você quer orar por essa situação? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda esperança. Amém. E de toda consolação. Amém. Nessa noite, Pai, nós oramos não só pelas nossas vidas, amém, mas nós oramos pela vida de cada, amém, mulher que está conosco. Jesus. Nós oramos pela vida, Pai, de cada mulher que vive aqui na nossa cidade, amém, Pai. Nós oramos, Senhor, que nesses dias o Senhor se revele como, amém, esse Deus de toda esperança e toda consolação, amém, Pai. O Senhor que conhece a dificuldade, o momento, amém, de vida de cada um peculiar, Pai, no meio dessa situação que é comum a todos. Amém. Que o Senhor venha tocar e falar, amém, ao coração, na necessidade de cada uma que nos ouve, de cada mulher que mora nessa nossa cidade, amém, que nós amamos. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se derrame. Não tem palavra humana, amém, consolo humano, se não vier do Senhor, amém, se não vier do alto, nós não temos como receber nada. Amém. Nós queremos receber do Senhor consolo, esperança, amém, fortalecimento. Pai, que seja assim sobre a alma, o coração, amém, o físico e o espírito de cada mulher da nossa cidade, amém, nessa noite, Pai, em nome, amém, de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridas. A nossa esperança é que nós estamos aqui para estar com vocês, para ler uma palavra para vocês, mas a nossa expectativa está no Senhor, né? Que Ele vai se revelar a você na sua casa, que Ele vai fortalecer o seu coração, que o Espírito Santo vai se mover aí no teu interior, fazendo palavras, promessas lembradas a você. Amém? A Lu queria ler um texto, né, Lu, que está lá em 1 Pedro, se você quiser ler, eu acho que seria bom. Se você tiver alguma pergunta aí que você queira fazer para nós, algo que você queira compartilhar, enquanto nós vamos falando, gente, pode falar aí, né? Nossa conversa aqui, nós falamos aqui, e você fala daí, do seu celular, do seu computador. Então, naquilo que você quiser interagir conosco, você é bem-vinda. Faz de conta que você está aí do outro lado da mesa. Vocês viram que a gente está numa mesa, mas tem mais lugares nessa mesa, então vocês estão conosco nessa mesa. Né? É isso aí. Não é um fazer de conta, é real. Você está aí do outro lado, mas nós estamos juntos, né? A gente entendeu que novos tempos pedem mais conexão, novos tipos de conexão, então a gente se vira. Não dá para estar aí perto, abraçando, beijando, comendo junto, mas nós estamos nos comunicando e nos conectando assim. Então, se a gente vai falar um pouquinho de fé, né, queridos, uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e né, não quero ler tudo aqui, mas se a gente caminhar aí a partir do versículo 3, eu queria ler uns 3, 4 versículos aqui. Diz lá em 1 Pedro 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e a partir daqui, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. E nisso vocês exultam, ainda que agora, olha isso, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Por um pouco de tempo, antes de recebermos essa herança, nós vamos ser entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado.
Olha o valor que o Senhor está dando para essa fé, né? Então, Deus vê um valor muito grande na fé sendo desenvolvida na minha vida e na sua vida. Que texto poderoso, quanta verdade do céu tem nesse texto, né? Queria até convidar você a meditar nesse texto aí nesses próximos dias, a deixar o Senhor trazer aí toda a essência e todas as pérolas preciosas que tem nesse texto. E também, vamos falar a verdade ainda, esse texto é um choque de realidade para a gente. Se tem algo que eu tenho visto com muitas mulheres nesse último ano, tenho visto na minha vida também, que sabe aquela fé romântica, aquela fé que às vezes acho que pode até ser mais uma ilusão do que fé, ela está sendo abalada. Ela foi abalada, ela está sendo abalada, a fé frágil está sendo abalada, a fé que temos às vezes que por sermos mulheres de fé, filhas de Deus, que andam, que caminham com Jesus, não vai haver problema na vida, não vai haver dificuldade e é só vitória. E essa não é a realidade para esse tempo da nossa vida. É isso que esse texto está dizendo. Isso, a Keila escreveu aqui, o Senhor tem nos lembrado dos 40 anos no deserto, o Senhor os guardou e os guiou com uma nuvem de dia, com uma coluna de fogo à noite, com maná diariamente, suas roupas e calçados não envelheceram. Assim Ele tem cuidado de nós. Então o Senhor levou aquele povo para o deserto, né? O Senhor sustentou eles lá, o Senhor fortaleceu eles, mas eles passaram por aquele deserto. E talvez um pouco desse tempo que nós estamos passando é como se fosse um pequeno deserto também, né? Onde tem muitos desafios e coisas que nós precisamos de milagres. Diariamente nós precisamos de milagres. E quanta coisa aconteceu naquele deserto, hein? Houve murmuração naquele deserto. Antes da murmuração, houve um tremendo livramento do Senhor, houve grande manifestação de poder de Deus lá. E aí, sabe que até semana passada eu estava lendo essa parte da história, dali a pouco, mas assim, era quase que imediato, era num dia, Deus fazia um grande feito. No outro dia o povo já estava murmurando, no outro dia eles estavam culpando o seu líder, eles queriam matar aquele líder. Aí Deus trazia uma manifestação de poder para ficar claríssimo que ele estava na história, e o povo no outro dia se tacava a reclamar de novo, se tacava a murmurar. E o que Deus trouxe de consequência, quantos morreram naquele deserto, gente? Na murmuração e na incredulidade. Na incredulidade. Então, a questão não é se o problema vai chegar na nossa vida, o vírus, a enfermidade, se vamos passar por ela, se vamos sobreviver, vencer ou não vencer. Eu acho que talvez Deus também queira, eu creio que Deus quer desenvolver dentro de nós a realidade que está lá naquele salmo que diz assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, ponto. Mas será que a gente está aguentando ou vai aguentar esse tranco de saber, e se o Senhor me chamar logo, a gente, a eternidade, eu vou para a eternidade, eu vou com Jesus, mas eu não quero ir agora, né? É muito cedo, a gente não quer, ninguém quer partir agora, né? Uma pessoa perguntou aqui qual o texto que você leu, Lu, que ela não anotou. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. A Simone Tato aqui está participando, que bom que você está aí, perguntando, né, interagindo, todas vocês são bem-vindas aí para fazer o seu comentário, sua pergunta, e nós precisamos mesmo encarar esse desafio de fé, entender que realmente nós temos fraquezas ainda, o Senhor não nos joga fora por causa das nossas fraquezas, da nossa fé infantil ainda muitas vezes, né? Eu percebo que nesse tempo diferente aqui, todas nós temos amadurecido. Estou com saudades já, gente, do Projeto Estéreo. Eu fui tão abençoada ano passado por vocês. Eu sei que muitas que estão nos assistindo aqui participaram do Projeto Estéreo. Hoje, de tarde, estava conversando um pouco com o Ju e pensando como nós vamos retomar esse projeto, quando, né, Lu? Eu e a Lu estamos com umas outras ideias aqui também, de fazer mais algumas coisas via internet aqui, né, para vocês, para a gente poder se fortalecer. Então, a gente tem buscado no Senhor ferramentas para, né, abençoar vocês e também edificar a nossa fé. E o Projeto Esther foi tão especial porque nós ouvimos vocês, nós ouvimos a história de mulheres que se pegaram surpreendidas pela pandemia, por tudo que aconteceu, mas que encontraram um novo caminho com o Senhor. E isso fortaleceu tanto o meu coração e eu sei que o coração de vocês também. É verdade. E não tem como
fugir de que a nossa fé está sendo provada. Então, se quando começou esse tempo a gente se achava, uau, né, super cheia de fé, né, talvez, né, talvez nos tornamos ou estamos nos tornando. Mas, com certeza, um confronto da nossa fé aconteceu, promovido pelo Senhor nesse tempo da nossa vida. Porque se o nosso coração se abalar e nós perdemos a perspectiva da nossa eternidade, então a nossa fé está vã, a nossa fé não agrada a Deus, a nossa fé não está nas coisas do alto, não está no Senhor, não está na palavra dele, não está na eternidade. Ela está naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar. E eu penso que o Senhor está cuidando de nós, sim. Nunca, jamais ele nos abandona, nem um dia ele prometeu, nem no nosso pior dia, nem no teu pior dia você está sozinha. Mas o Senhor está lá, porém, vai ter dias onde a coisa vai estar muito difícil. A verdade, a Marlice escreveu aqui, mas o justo viverá pela fé, Abacuque 2:4. A Josi escreveu, nossos olhos precisam estar no que é eterno, não no que é passageiro, né? Esse é o desafio de colocarmos os nossos olhos naquilo que não vai ser abalado, que é o reino de Deus. A Elisandra, saudade do projeto, muita saudade do projeto. Nem chegou a tua vez de testemunhar e contar a tua história, né, Elisandra? Mas vai chegar, hein? Tô com teu nome lá na fila. E a Elisandra foi muito fiel, estava sempre lá, né? Acho que foi uma das que não faltou nenhuma vez, né, Eli? Muito jóia. Então, eu penso que é isso que Deus está construindo na história de cada um de nós. Eu realmente acredito completamente nisso, que em todos nós Deus está desenvolvendo a nossa fé, nos dando a oportunidade de a gente exercitar a fé. Então, nós estamos aqui hoje para fortalecer a nossa fé. Nós também temos nossas questões, nós também temos nossos desafios, e se a gente olhar para eles, né, talvez a gente sai correndo e se joga ali no lago, mas pensando que vai estar frio, tem a capivara e tal, né? É melhor nós ficar aqui orando, crendo na verdade, interagindo com você, porque, gente, nós somos todos iguais e nós estamos todos no mesmo barco, nesse barco que às vezes é assolado por ventos, esse barco que é como aquele barco onde os discípulos estavam lá. Mas Jesus está conosco nesse barco. Essa é toda a nossa segurança. Amém. Essa é a prova, se realmente nós confiamos no Senhor. Verdade. A Flávia escreveu aqui, nesse tempo precisamos nos perguntar aonde o nosso coração está firmado, aonde está a esperança do nosso coração, onde os nossos olhos estão focados, né? Falamos isso tantas vezes aqui, vamos continuar falando. Acho que até o final da nossa vida nós precisamos incentivar umas às outras a lembrar daquilo que é eterno, daquilo que vai nos sustentar, né? Da palavra de Deus que é inabalável. A palavra de Deus mesmo diz que todas as coisas vão passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Isso quer dizer que todas as promessas que estão contidas nessa palavra, de Gênesis a Apocalipse, todas elas vão se cumprir. Muitas já se cumpriram. Quando nós lemos o livro de Isaías, é um livro tremendo, maravilhoso. Jeremias, tem tantas palavras proféticas aqui que já se cumpriram e tem tantas que ainda irão se cumprir. E pensando nisso ainda E como mulher, então, né? Já que vamos voltar um pouquinho para a questão do dia, desse dia especial. Nesse dia da mulher, se a gente olhar e pensar, qual então o nosso papel como essa mulher sábia, como então essa mulher de provérbios, como então eu lido dentro da minha casa com esses desafios, né? Nos teus desafios aí de mudança, morou no container quase um ano lá, né? Bem espremidinho, uma circunstância totalmente diferente, filha saindo de casa, várias dinâmicas mudaram na tua vida também, né, Débora? Agora eu vou fazer a vez da repórter aqui, né? Vou entrevistar a Débora agora. Vou fazer umas perguntas para ela. Vamos fazer umas perguntas que não estava combinado, gente. Deixa eu só ler aqui os comentários. A Marlene, que é a mãe da Lu, escreveu Hebreus 13:5, Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Né, essa certeza de que essa promessa do Senhor tem se cumprido na nossa vida, né? O Senhor não tem nos abandonado. A Giane escreveu aqui, gostei do que estou vendo, essa dupla linda, ministrando as nossas vidas com sabedoria. Obrigado, Giane, pelo apoio e pela força. E nós vamos te pegar bem logo para você participar aqui junto com a gente. Entre nós não é só entre nós duas, tá, gente? Daqui a pouco nós vamos ter que, acho que
filmar de um jeito diferente para caber mais gente aqui. Mas, enfim, a Lu estava falando, né? Quando, no começo da pandemia, a gente estava numa situação de vida tão diferente, né? A Ana tinha acabado de passar na faculdade lá em Guarapuava e a gente estava ajeitando a nossa vida para fazer uma economia aí para conseguir pagar as primeiras mensalidades até que a gente conseguisse lá o FIES, ela passou pelo ProUni, então foi todo uma sequência de milagres aí que a gente pôde perceber o Senhor preparando esse tempo, né? Ela está fazendo faculdade de medicina, está muito feliz, aliás, com a faculdade dela, e eu sei que o Senhor já sabia que isso iria acontecer. E nós, então, ficamos esse tempo lá no container, a Lu veio ficar uns dias aí semana passada, né? Dela entendeu um pouco da minha realidade. E a gente não tinha o plano de reformar aqui a casa, nem nada, né? As coisas foram surgindo no meio do caminho, os recursos foram surgindo no meio do caminho, nós tínhamos alguns investimentos, né, que nós tínhamos feito, e a casinha que nós tínhamos construído com o irmão ali acabou vendendo antes do que nós pensávamos, e as coisas foram se desenvolvendo de uma forma surpreendente, e a gente pôde ver Deus cuidando, né, da nossa necessidade. Tantas vezes eu orei e falei, Senhor, eu não vou... né? Não vou reclamar, mas eu preciso um pouquinho mais de espaço. E muitas vezes eu vinha aqui para a casinha, né? Que era uma pequena casinha, e eu dizia, Senhor, me ajude a vir morar nessa casinha. Aí a casinha, ó, gente. Ai, ai. Agora a gente não pode mais chamar esse lugar Não de estamos mais casinha. querendo chamar de casinha, né? Então, esse espacinho que a gente fez aqui fora, a gente colocou vidros, agora ainda falta, né? O vidro do lado de lá, pra gente poder fazer umas aglomeração aqui quando der, né, gente? Porque a casa dentro, ela ficou um pouco pequena, ela era uma casa pequena, era uma casinha, né? Ela continua sendo uma casa um pouco pequena, mas esse espaço aqui fora, dá para nós fazer umas boas aglomeração aí, viu, irmãs? Quando der, né? Nós vamos fazer uns café da tarde aqui, vamos continuar aí com o Projeto Esther, fazendo esses testemunhos bombarem aí, vamos ter muitos tempos preciosos com vocês. Deixa eu ler aqui o que a Vanessa escreveu. Qual livro da Bíblia vocês indicam para fortalecer a nossa fé? Sabemos que toda a Bíblia é edificante, mas para começar, como seria? Qual seria o livro que nós indicaríamos para fortalecer a fé nesse tempo? Eu acho que alguns livros, em especial, Pedro, Tiago, falam bastante sobre fé. Eu vou dizer assim para vocês, eu não tenho aberto mão de ler os evangelhos nesse tempo, sabe? Eu amo ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu termino de ler, eu tenho o costume de ler as cartas de Paulo, sempre, todo ano eu leio os evangelhos, as cartas de Paulo, Apocalipse, Cantares, esses são os livros da minha vida que eu acho que você tem que ler eles todos, todo ano. Sabe, mas se você talvez queira trabalhar especificamente com a sua fé, eu acho que talvez Pedro e Tiago, né, Lu, sejam livros importantes. Ótimo. Algo que eu tenho feito nesse tempo e tem fortalecido a minha fé, tem sido gostoso, sabe? Eu tenho quase que todo dia ido também, a despeito de outras leituras e tal, para os Salmos. Porque quando olho para os Salmos ali, a boa parte deles falam de aflições de Davi, de questões, momentos onde Davi estava lidando com questões da alma. E de certa forma, né, nesse tempo a gente está lidando bastante com a questão da nossa alma, os sentimentos, as notícias, as incertezas, né? E isso mexe. Então, os Salmos trazem ali Davi olhando, reconhecendo os seus limites, as suas dificuldades. Verdade. E lembrando a ele e a nós das grandezas de quem é Deus. Então ele traz coisas lá do passado, ele lembra, ele traz à memória aquilo que dá esperança. Para mim, os Salmos fazem muito isso. Deus sempre trabalha comigo assim nos Salmos. E uma experiência que eu tive na semana passada, bem interessante. Eu estava lendo Números, que é um livro que, digamos assim, não seria um livro muito para fortalecer a fé, né? Porque passa ali umas histórias assim tristes do povo. Mas Deus ministrou muito o meu coração, vendo os erros daquele povo no deserto, vendo atitudes tão equivocadas e, por outro lado, vendo alguns homens de fé que se levantaram ali, né? Deixa eu ler os comentários aqui. Que bom, Giane, Giane Tonelli, que você tá gostando da nossa live aqui. Que bom que tá abençoando a tua vida. Espero que esteja abençoando aí a vida de muitas mulheres. E a Jéssica tá dizendo que quer ver nós mais vezes aqui, Lu. Que bom. Que legal, Josi. Obrigada, Josiane, aí pelo incentivo também. E aqui ele escreveu uma palavra aqui que diz assim: e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei.
Isaías 42, 16. Então, essas palavras que trazem esperança para nós, elas precisam ficar guardadas. E glória a Deus, Keila. Você já escreveu mais de 1, 2, 3 palavras lá de Isaías. Eu tenho amado ler Isaías também, né? Ele é um livro cheio de promessas. Então, a gente falou de tantos livros aqui, né? A Lu leu 1 Pedro, nós lemos vários textos aqui de Isaías. Tem um texto de Jeremias que eu passei para a Lu essa semana, que eu quero ler para vocês, que está em Jeremias 31, a partir do versículo 1, diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, eu a edificarei mais uma vez. Então eu creio que essa palavra, ela foi uma palavra liberada sobre Israel, mas ela é uma palavra para nós. Deus continua sendo Deus das famílias, Deus continua sendo Deus da sua família, da minha família. Nós temos uma família e um pequeno núcleo familiar que é na sua casa, mas nós somos família como igreja, nós fazemos parte da família de Deus. Que privilégio é o Senhor nos escolheu para fazer parte da própria família de Deus. E Ele vai ser o pai dessa família para sempre, Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai nos desamparar. E Ele mesmo vai nos atrair com esse amor eterno. E eu percebo que tantos momentos, né, Lu, Deus tem atraído o nosso coração de volta para Ele nessas situações. Isso mesmo. Quem sabe agora a gente pudesse orar um pouquinho, né? Orar por essa questão da fé. Eu acho que a gente vai andar um pouquinho mais nessa questão de família, dos desafios. Isso, mas vamos orar por fé. Penso que tem espaço na nossa vida, né? Para crescermos em fé, todas nós, né? Estamos sendo amadurecidos na nossa fé. O que você acha de orar por isso Vamos agora? lá, vamos orar por fé. Que oração, João? 37. 9h37. 9h37, nós estamos perdidos aqui sem relógio, né? Eu até tinha um relógio aqui, eu até esqueci. Mas vamos orar por fé, então eu vou orar por vocês. Eu queria que você recebesse aí, se você quiser colocar sua mão aí no seu coração, pedindo que o Senhor te fortaleça aí no teu interior. Creio que o Espírito Santo, que é aquele que é o nosso professor, o nosso mestre, né? Aquele que o Senhor deixou para habitar dentro de nós, para nos revelar o coração de Deus, Ele vai estar aí se movendo no teu interior e fazendo essa palavra de Deus selada aí dentro do teu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada mulher que está ouvindo essa live, aquelas que ainda irão ouvir. Pai, eu oro por um fortalecimento sobrenatural da fé delas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro que elas sejam fortalecidas no seu interior, que cada palavra que já foi liberada aqui nessa noite, mas aquelas que elas mesmas têm ouvido do Senhor, que elas têm lido na Tua palavra, que essa palavra encontre lugar dentro delas, possa criar raízes, possa lembrar que elas têm um destino, que elas têm um propósito, Pai, em nome de Jesus. Levanta aqui mulheres de intercessão, mulheres que façam a Tua palavra lembrada dia e noite diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra, Pai. Cada uma dessas promessas que o Senhor tem liberado sobre nós, o Senhor vai guardá-la para cumpri-las na nossa vida. Eu oro que o Senhor fortaleça a fé das minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina nesses dias, Pai, a olhar para o Senhor, para a Tua palavra e a confiar. Nos fortalece nesse lugar de confiança, de dependência da Tua liderança sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Amém. Eu queria fechar essa parte da fé, né, mas eu queria falar algo antes, que algumas vezes até a gente já conversou sobre esse texto, né? E algumas vezes veio essa interrogação no meu coração nesse tempo sobre várias questões. E eu, assim, enquanto você estava orando, senti mesmo no meu coração que tem especificamente algumas pessoas que estão nos ouvindo com ouvindo, recebendo a palavra, desejando que isso seja uma verdade, mas talvez lá dentro do coração perguntando assim, como se fará isso? E é algo que nas últimas semanas Deus tem falado conosco, como eu vou, talvez como eu vou crescer em fé, como eu vou suportar esse tempo, como eu vou aguentar a pressão dentro da minha casa, como eu vou administrar a minha casa, já está insustentável administrar crianças, administrar home office, muitas pessoas trabalhando em casa, tendo que administrar o mesmo espaço com as crianças, estudando, fazendo
escola online, aulas online, às vezes a esposa, o marido trabalhando dentro de casa, tendo que administrar toda a questão dinâmica, às vezes não tem um pátio, se mora em apartamento, então o espaço, como eu vou me sair disso? Como eu vou resolver isso? Quando isso vai passar? Como será crescer em fé no meio de tudo isso? Como será crescer em fé nas finanças, agora que também as coisas ficaram fechadas? Isso sempre dá um certo efeito dominó, né? E a palavra do Senhor para mim, para nós, para você é a mesma coisa que Deus respondeu para Maria. O anjo respondeu para Maria naquele dia, quando Maria recebe a visitação do anjo e ele fala de algo extraordinário que estava para acontecer e ela diz: como se fará isso? Tipo, é impossível naturalmente falando que isso aconteça. Ela era virgem, como ela ia engravidar, como ela ia conceber um filho, era totalmente contrário à circunstância. E o que ela recebe do céu naquela noite foi: descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém. E o poder do Altíssimo te envolverá. E é isso que torna o impossível para nós possível. Amém. É isso que torna para mim, nesse dia de hoje, é isso que torna para nós, é isso que torna para você. E nessa hora eu queria dizer para você que está cheio de interrogações no teu coração, você mulher, alguns homens que passam por aí pela live também, descerá sobre ti o Espírito Santo, clame a Ele está disponível, Ele quer se derramar sobre a tua vida, Ele quer revestir você de poder para você vencer a adversidade, vencer a incredulidade, para você alcançar vitória, para você agradar a Deus, para você cumprir o teu propósito, amém? Amém, essa é a promessa lá de 1 Coríntios 2, eu acho, né, quando o Senhor está falando que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E como nós vamos acessar essas coisas? E continua lá, através do Espírito Santo, né, aquele que revela o coração de Deus a nós, é através do Espírito Santo que a obra se faz completa. Então nós podemos incentivar umas às outras, Deus usa pessoas, mas eu creio que esse é um momento onde nós estamos um pouco longe das pessoas, onde nosso nível de dependência do Espírito Santo, né, Lu, ele está assim, máximo, né, nível máximo de dependência do Espírito Santo, nível máximo de dependência do Senhor, onde se nós não formos para Ele, se nós não encontrarmos esse lugar secreto, né, Lu, onde é nós e o Senhor lá, e nós não formos para lá buscando, né, com todo o nosso coração, com toda a nossa força pelo agir de Deus, nós não vamos dar conta da nossa vida. Eu acho que todas nós aqui já descobrimos, né, nesse Dia da Mulher, onde a gente fica se dando parabéns, se chamando de forte, corajosa, vencedora, declarando a palavra profética, né? Mas bem lá no fundo, cada uma de nós sabe o quão frágil nós somos, né? O quão fracas, quão quebradas muitas vezes nós nos sentimos. Então, nessa hora, nós somos chamados a depender completamente do Senhor e saber que se Ele liberou poder dentro de nós através do Espírito Santo, nós podemos acessar esse poder, né? Esse lugar de acessar o poder, né? É um lugar maravilhoso quando nós encontramos Ele. E nós somos chamados a encontrar todos os dias. E é um lugar de fé, né, gente? O receber o poder de Deus, assim como todas as coisas que recebemos do alto, é por fé. Então a gente volta para esse lugar. A gente estava falando aqui, enquanto a Débora acha ali um comentário, antes da gente começar, que o que conta para Deus é a nossa fé. Sabe, às vezes a gente é inconveniente, às vezes a gente erra numa série de coisas, às vezes a gente, né, às vezes pode até alguém dizer: você é uma pessoa meio chata, você é uma pessoa meio isso, meio aquilo. Sabe, claro que a gente tem que melhorar, a gente tem que se adequar, né? Mas sabe, no fundo, o que importa? Se nós somos cidadãos dos céus, como a Bíblia fala, que nós não somos dessa terra, então a nossa perspectiva precisa mudar. E que oportunidade Deus está nos dando para isso, para que haja essa mudança de perspectiva na nossa vida. Verdade, tem um monte de mulher aqui dizendo amém, amém, né? Elisandra, Vanessa, Marina, Maristela, Keila, a Marilei, Marcante, a tua mãe, a Marlene, né? Tantos aqui concordando e dizendo amém, porque é isso que nós precisamos, né, queridas? Essa dependência do Espírito, essa experiência, né, Lu? É mais do que um conhecimento. Se relacionar com Deus nesses dias precisa mais do que, eu tiro lá 10 minutinhos, eu leio, mas parece que, né, é só letra.
E a palavra mesmo diz, a letra mata, mas o Espírito que vivifica, né? Conhecimento por conhecimento não gera vida. Se ele não estiver unido ao Espírito Santo, e esse é o convite do Senhor para mim e para você, é nós unirmos o conhecimento, a presença de Deus que faz com que vida seja gerada no nosso interior. É isso aí. E deu um branco agora. Chegou um carro aqui atrás. E essa é a dinâmica do ao vivo. Você está pensando, você está conectada. Isso é o que acontece com a gente lá dentro da nossa casa, quando a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, olhando a mensagem, pensando na palavra, pensando no que vai fazer depois. Aí chega alguém atrás da gente e a gente meio se perde, mas a gente já acha o fio da meada de novo, né? É o meu filhinho chegando aqui com o querido amigo Ronaldo dele. Estão chegando aqui na nossa live, mas tudo bem, né? Nossa primeira live que nós estamos descobrindo o poder de ler os comentários e responder ao mesmo tempo, interagir com vocês. Diga aí Feliz Dia da Mulher para elas, Ronaldo. Feliz Dia das Mulheres para você, pastora, para você, pastora Lu. Tudo bem? Feliz Dia das Mulheres. Obrigado. Valeu. Ele quer dizer Feliz Dia das Mulheres e olha o curso que está saindo lá no meu Instagram. Isso aí. Ronaldo.pagliarini. Isso é a coisa ao vivo dentro de casa, é essa dinâmica mesmo, da nossa vida, né? É exatamente isso. É isso aí. Então nós estávamos falando, né, sobre a importância de nós entendermos que Deus é um Deus de família, que Deus se importa com a sua dinâmica familiar. Se você tem aí o pai, a mãe, os filhos, ou se você é uma mulher que está cuidando sozinha do seu filho, ou se você é uma mulher solteira, ou se você já é viúva, não importa qual seja o seu contexto, a sua vida tem valor e o Senhor quer fortalecer a sua fé aí dentro do seu contexto. Porque para umas o desafio é uma criança pequena, para outras o desafio é um adolescente, é um jovem, como é o meu desafio, né? A Lu tem um filho jovem, já tem um filho casado, já está aí sonhando com os netos, né, Lu? Outro desafio é o desafio de uma avó, que às vezes ajuda a cuidar das crianças pequenas, né? E pode ser que a mãe de uma criança pequena diga, você não sabe que é ter uma criança pequena. E a mãe do adolescente diz, você não sabe o que é lidar com o adolescente. E a avó diz, você não sabe o que é ter que cuidar dos netos. Então, cada uma de nós está dentro de um contexto, dentro de um desafio, mas o Senhor é o pai dessa sua família aí. Não importa o seu contexto, o Senhor quer ser o pai na sua vida, o Senhor quer estender a paternidade dele sobre você, para que você possa experimentar essa presença que traz o consolo, que traz o conforto, que traz a esperança. Todas nós precisamos de esperança nesses dias, né, Lu? E talvez algumas, né, eu já estava fazendo uma graça aqui dentro de mim, né, e algumas talvez pensem, e você não sabe o marido que eu tenho. Não, né, gente? Ninguém pensou isso. Mas, né, vai que alguém passou por a cabeça esse pensamento. As dinâmicas dentro de casa, dos casamentos, né, as diferenças. Claro que um ano aí, claro que não ficamos todo o ano fechados dentro de casa, mas a dinâmica nesse ano de lazer, de uma série de coisas, mesmo do trabalho, de escola, tudo isso, ela mudou. Então, a gente ficou mais perto. Então, as dificuldades, os conflitos, tudo veio muito mais à tona do que estava antes. Também, eu creio, oportunidades de Deus trazendo luz, trazendo oportunidades de restauração, de ajustes, de crescimento, de maturidade, né? É a espada cortando de todo lado, né? De todo Verdade, lado. com certeza esse ano foi uma grande oportunidade de amadurecimento para nós. E eu estava falando hoje, né, até num dos vídeos que a gente postou aí sobre o Dia da Mulher hoje, eu estava comentando a importância da gente dialogar nesses dias diferentes, onde todo mundo está dentro de casa. Nós precisamos conversar sobre as dificuldades, sobre as coisas que precisam ser mudadas, né? Nós, como mulheres, temos sabedoria, temos um jeitinho. Eu creio que Deus nos fez com uma estrutura tão única, né, Lu? Onde nós temos aquele jeito para chamar o marido, chamar o filho, ou a sua amiga, ou as pessoas com quem você convive aí, para dizer, isso aqui não está bem, vamos conversar sobre isso, sem esperar chegar num conflito maior, né? Às vezes a gente não fala. Daí, sabe aquela história do tijolinho, mas o tijolinho, daqui a pouco tem um muro entre você e as pessoas com quem você convive. Nós precisamos desfazer esses tijolos, né? Começar a ter um diálogo mais equilibrado, poder falar dos nossos sentimentos. Não é você fez, você não fez, eu estou me sentindo assim, eu preciso que você me ajude a equilibrar aqui o meu sentimento,
qual foi o teu propósito quando você teve essa atitude ou aquela, ou peça um socorro aí, né? A gente precisa um pouco mais de ajuda, como eu comentei que eu fiz esses dias aqui em casa, porque às vezes está todo mundo distraído, né? O Samuel está trabalhando, ele está aí com muitas propostas novas, ele está trabalhando ali com o Ronaldo, com questões dos cursos, do Instagram e tudo mais, então ele tem ficado pouco em casa e às vezes, né? Toda aquela proposta que ele mesmo queria, né? Me ajudar mais, às vezes não tem tempo. O Ju também tem as coisas dele. Quando às vezes termina o almoço, eu tô sozinha com tudo e digo, viu, dá para tirar as coisas da mesa? Né? Então, pequenas coisas que às vezes dentro do nosso coração vai criando um desvalor, né, Lu? Ai, não me ajudam porque não me valorizam. Isso acaba sendo tão nocivo aí na nossa vida. Então, precisamos falar, precisamos dialogar, precisamos de momentos, né, para a gente falar sobre o que está acontecendo antes disso virar um conflito. É aquele texto também, né? Se a gente voltar para trás um pouquinho no texto de Provérbios, né? Para nos dar uma certa cutucada nesse Dia da Mulher, né? Que a mulher rixosa é como um gotejar contínuo num dia de chuva, né? Pense isso, né? Aquela mulher que o tempo inteiro reclama, o tempo inteiro levanta uma contenda. Isso é algo que a gente precisa trabalhar no nosso coração. E olha, para algumas não é fácil. Isso exige uma dedicação, isso nós podemos contar com essa graça do Espírito Santo que trabalha dentro de nós, Amém. mas nós precisamos olhar para isso e dizer, isso não tá bom, sermos sinceras com Deus, Deus trabalha isso na minha vida, esse gotejar contínuo. Olha, né, tantos textos que a Bíblia fala em Provérbios, Deus nos fala sobre essa mulher quando está amargurada, quando está rixosa, quando fala demais, quando está em casa só se queixando, que o marido prefere morar do lado de fora de casa. Então, queridas, é duro, né? É duro, mas nós precisamos nos deixar moldar pelo Senhor. Tem dias que é duro mesmo, é difícil mesmo, para todo mundo, para eles, para nós, porque nós somos gente, né? Mas é possível encontrar, aplicar, trazer, dizer, poxa, Deus está dizendo isso, eu não estou nesse lugar ainda, mas eu quero, Deus, eu quero viver, eu quero deixar de ser essa mulher murmurenta, eu quero deixar de ser essa mulher incrédula, eu quero deixar de ser essa mulher rixosa, que dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair. Você pode fazer essa oração sincera com o Senhor, e deixar o Senhor trabalhar, quebrar o orgulho, quebrar egoísmo, quebrar essa rixa, quebrar a murmuração e a incredulidade. Isso é a prática do Evangelho, isso é a prática do que a gente diz que crê, sendo levada para dentro da nossa família. Amém. Todo dia tem essa oportunidade, né? Da gente construir, da gente derrubar tudo, né? Essa beleza, né? Eu estava lendo hoje aqui 1 Pedro 3, onde está falando da beleza da mulher. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como os cabelos trançados, as joias de ouro, as roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É desenvolver esse espírito manso e humilde, ou dócil e tranquilo, como diz aqui nessa tradução. Isso tem um grande valor diante de Deus. E com certeza vai ter um grande valor aí para sua família também. Isso é algo que é desenvolvido nos dias difíceis, quando a gente é confrontada com quem a gente é. Eu tive meus dias de ter minhas crises aqui em casa, de chorar, de falar que estava difícil, todas nós tivemos, mas todas nós fomos confrontadas com quão fracas nós estávamos, né, para lidar com as dificuldades, com as incredulidades, como a Lu falou, mas tem o dia que a gente chega e diz, Deus, eu preciso de você, eu preciso do teu toque sobrenatural. Eu fiquei doente no começo da pandemia, meu Deus, eu fui para médica, eu acho que 3 ou 4 vezes, né, com uma infecção que não curava, e todas as vezes ela dizia, você precisa fortalecer o teu coração, a tua fé. Eu dizia, fala, Deus, né? Então todas nós passamos por dificuldades. Eu ainda estou lidando aqui, né, com as dores nas costas, fazendo fisioterapia, daí dói a perna, daí dói. Meu Deus, eu tô a Maria das Dores às vezes, né? Eu tenho dito, Deus, toca o meu físico, me ajuda a discernir aí o que é natural e o que não é, né? Tenho feito uns alongamentos de manhã, né? E puxo o braço daqui, puxo o braço dali. Então, tem coisas que precisam ser feitas, né, Lu? A Lu também está lá na fisioterapia, né? Tô caprichando. Então, é necessário. A parte natural e a parte espiritual precisam andar juntas, né, Lu? Isso mesmo. E penso que o nosso tempo está acabando, né, Dé? 5 para as 9. Isso.
5 para 5 para as 10. 10. Uma horinha passa rápido, né, gente? Nós podíamos ficar falando que até meia-noite, né? O que vocês acham? Tem muita história para contar. E nesse tempo da gente se voltar para esse padrão da mulher de Deus, de 1 Pedro 3, aí, daí eu estava pensando, também que oportunidade Deus está nos dando nesse tempo para a gente rever isso, né? Porque talvez em outro dia da mulher você, se tivesse oportunidade, condições, né, finança para isso, você teria ido no salão hoje, teria ido arrumar o cabelo, ou feito um corte, para no mínimo sair jantar com o marido. Sempre tem tantos jantares de Dia das Mulheres, eventos que a gente promove na igreja, às vezes as empresas fazem uma confraternização, algo, e você, às vezes uma coisinha nova, que é bom, é gostoso, não tem nenhum problema nisso, mas nesse tempo parece que a gente perdeu o controle de tudo, e, né, e nem dá muito para comprar coisinha nova. E, tá aberta tipo assim, a loja. o que eu quero dizer assim, que não tem como apoiar o nosso coração e a nossa alma em nenhum Coisas, tipo de né? fuga, em nenhum tipo de muleta, em nenhum tipo que às vezes dá um alento temporário para nossa alma, porque a gente está sendo confrontado nua e cruamente. Então não adianta a gente querer ficar procurando purpurina em tempo que não é para purpurina, né? Esse é um tempo de seriedade, esse é um tempo de quebrantamento, e tem o dia da alegria, tem o dia, mas Deus está conosco para nos amadurecer. O que Deus está querendo falar conosco nesse tempo, essa precisa ser a nossa maior preocupação. Não vamos deixar passar esse tempo difícil, iludidas ou distraídas sem perceber o que Deus está querendo fazer. Lembro que durante o ano passado todo aí no Projeto Esther a gente ouviu a frase, né? Para um tempo como esse você foi chamado. Não era um tempo fácil naquele momento de Esther, né, Dé? Era um momento onde o pescoço, a vida estava em risco. De certa forma, em outra circunstância, por outros motivos. Então, como a gente hoje, nós não sabemos se o nosso pescoço, nós não sabemos se nós não estamos com a senha na mão, né, para ir para o lugar que a gente deseja tanto. A gente deseja ir, mas não é agora. Mas nós não sabemos, e naquele momento o pescoço daquele povo estava em risco. E ela disse, se eu perecer, eu pereci, mas eu vou fazer o que Deus está me pedindo para fazer. E acho que essa é a mensagem de Deus para nós durante todo esse período, né, como mulher. É isso aí, cada uma de nós precisa descobrir qual é o seu papel nesse tempo, dentro do seu lar, na sociedade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Todas nós temos uma resposta para dar ao Senhor. Eu creio que essa resposta começa no lugar da oração, da intercessão, né? Quando nós descobrimos o poder que tem uma vida de oração, quem sabe a gente possa fazer aí mais uma live aí para frente, vamos ver aí os comentários depois, o que vocês acharam desse tempo, quão produtivo ele foi, mas eu creio que nós poderíamos falar muito tempo a respeito de oração, né? E edificar aí a sua fé e lembrar você do quão poderosa é essa ferramenta que Deus te deu, que não é nada mais, nada menos do que a sua comunhão com Deus, né? A oração é a sua comunhão diária com Deus, é você falando com Deus sobre o seu coração, mas lembre-se que oração é uma via de duas mãos, né? Você fala com Deus, mas você também ouve a Deus. Você coloca os seus olhos na palavra, você posiciona o seu coração e diz, Espírito Santo, fala comigo, faz meu coração lembrado das promessas, dos princípios, dos valores que precisam estar impressos na minha vida. Não é aqui na mente só, né? É dentro de você, é na prática, né? Os valores, os princípios precisam vir para a sua ação do dia a dia, como a Lu estava falando aqui, formando essa beleza interior, que ela vem da maneira como você age e reage no seu dia a dia. Amém. Então, quem sabe a nossa próxima live possa ser um pouco mais sobre isso, né, Lu? Eu até estava pensando que talvez se vocês gostaram, né, Dé? Gostaram? Nós gostamos, né, Dé? Nós curtimos. Nós... Fomos abençoadas nesse tempo. Mas talvez você possa escrever aí algum assunto que você gostaria de ouvir. Verdade. Né? Talvez nós nesse formato, ou outras pessoas juntos, ou de alguma forma a gente pudesse estar trazendo alguns assuntos à tona, casamento, ou fé, ou alguma questão de filhos, embora vamos ter o curso logo aí sobre filhos, né? A partir do dia 17, mas algumas questões, alguns assuntos, você pode escrever, você pode mandar aí sugestões, pedidos, e a gente vai caminhar por esse caminho também, né? De tentar suprir uma necessidade desse tempo. Isso, então nós vamos ter 6 ou 7 semanas, né, com um curso de paz aí que nós vamos trabalhar
ou lá na igreja presencialmente, ou se não der para começar dia 17, vai ser feito de forma online, mas de qualquer forma ele vai ser feito e vai ser gravado, né? Porque não vai dar para todo mundo participar se for presencial. Então, nós vamos suprir e passando aí, então, essas 6 ou 7 semanas, nós pretendemos retomar o projeto Esther, né? Descobrir aí qual vai ser o formato que ele vai ser possível ser realizado. Eu acredito que nós vamos poder fazer presencial, vamos continuar transmitindo e descobrindo aí a melhor forma. Mas a gente quer dizer para vocês que o nosso coração está com vocês, nós temos orado por vocês como pastores, né, Lu, com as pastoras, nós temos orado pela sua família e querido aí que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na nossa vida juntos, como uma família na fé nesse tempo, em nome de Jesus. Queremos terminar esse tempo orando com vocês, né? Declarando aí a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu coração, que o Senhor venha aí te fazendo lembrar que você tem um destino eterno com Ele. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada mulher que esteve conosco aqui nessa live, aquelas que estão assistindo talvez nesse momento, que o Senhor faça o coração delas lembrar daquilo que traz esperança, Pai, em nome de Jesus. Lembra elas do teu amor, Pai, o Senhor é aquele que nos atraiu através do teu amor, Pai. Lembra elas todos os dias de que essa é a prioridade da vida delas, construir um relacionamento permanente com o Senhor, porque a vida delas, a família, tudo que elas são e têm, depende daquilo que elas estão construindo eternamente contigo, Pai. Eu peço que o Senhor guarde as finanças de cada uma, Pai. Guarde o trabalho, os maridos, aqueles que têm sustentado e suprido a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Faz delas voz profética na vida dos seus filhos, Pai, dos seus maridos, nos seus relacionamentos, na vida das suas amigas, das mães, das filhas, em nome de Jesus. Como mulheres, nos ajuda a ocupar o lugar que o Senhor nos deu, Pai, que é nosso, de intercessoras, Pai. Aquelas que vão trazer o teu reino a essa terra através da oração, Pai, em nome de Jesus. Nós as abençoamos, Pai, pedimos que nesse restante de semana, Pai, o Senhor as fortaleça para cumprirem o seu propósito. Guarda aquelas que estão doentes, Pai, aquelas que têm enfrentado algum tipo de enfermidade, Pai, libera a cura, Pai, através do teu Espírito, renova de forma sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Aquelas que têm estado sobrecarregadas, Pai, qualquer espírito de depressão que possa estar tocando a vida delas, nós oramos que retroceda, Pai, no autoridade do nome de Jesus, traz a saúde mental, emocional, física que elas precisam para dar conta da sua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós as abençoamos, Pai, e pedimos que o Senhor se revele de forma sobrenatural a cada uma nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Contem conosco, então, e como a Lu falou, mandem as sugestões, os comentários, que nós contamos com vocês. Continuamos juntos, conectados, né? E esperamos logo poder estar mais perto, né, Dé? Isso aí, desenvolver algum projeto aí com vocês, entre nós. Isso Amém? mesmo, entre nós. Vou desligar o nosso vídeo aqui então e Deus te abençoe.